Amigos queridos, bem-vindo ao canal Hoje Melhor que Ontem. Eu estou aqui representando o canal na crença de que nós não nascemos prontos. Nós nascemos com a missão de nos tornarmos melhores a cada dia. E acredito firmemente que isso é possível, sobretudo quando nós desejamos isso. E se você está conosco hoje, parabéns, porque com certeza você é essa pessoa que quer melhorar, que quer ser, na média com os seus amigos e as suas amigas, aquele que melhora a média dos outros. E trouxe hoje um tema que faz parte da própria condição humana. Eu desejo conversar aqui com vocês sobre esse tema. Autoestima na prática. Corpo leve, mente alegre e alma confiante. E aí a pergunta que se faz é: autoestima tem a ver com bom humor? E o bom humor e a autoestima tem a ver com uma nutrição saudável, com o bem-estar do ser humano? Eu tenho alguns palpites. Mas, como me considero um aprendiz, eu trouxe as autoridades sobre esse assunto. Participam conosco dessa conversa divertida, bem-humorada e leve o Newton Campos Pereira, administrador de empresas, economista e mentor do bem-estar. É uma pessoa que tem dedicado a sua vida em tornar melhor a vida dos outros através do bem-estar. E trago aqui conosco hoje também a Edilene Fernandes. Edilene Fernandes é bióloga, a CEO do Didi Mermaid Empreendedorismo, estudante de medicina indiana e representante do Yoga do Riso no Brasil, com estudos ligados à neurociência e à coragem. Sejam muito bem-vindos, queridos amigos. Gratidão. Encantado com esse convite. Realmente, ainda mais estando ao lado de uma sereia, né? Falta só você falar isso, mas maravilhoso. Didi, além de ser sereia profissional que tem propagado a cultura e a filosofia do sereísmo, reescrevendo a própria história do sereísmo na história da humanidade, mas esse é um tema para um outro podcast, eu quero que você me conte o que levou você a estudar, a aprender, se dedicar e propagar os benefícios do riso e do bom humor. Em um período desafiador da minha vida, Dr. Ismael, que o meu marido teve câncer, a única coisa que eu sabia que se eu fizesse rir, eu teria alguns segundos a mais com esse homem que tanto amava. Então eu fazia surpresas para ele. E essa surpresa ele ria e eu via que ele tinha um bem-estar maior e eu ficava feliz. Os enfermeiros ficavam felizes, a médica. Eu falei, opa, isso funciona. Inventei então a balada quimioterapia. Cada quimioterapia eu fazia uma mega surpresa, todos riam muito, e isso foi uma situação incrível que até hoje colho frutos, com muita amorosidade e essas surpresas eram com muito respeito. A gente sentia primeiro se podia fazer. E aí eu tive certeza que o riso é muito importante na nossa vida. Tudo isso intuitivamente, tá, doutor Ismael? Quando nós dizemos que você é representante do yoga do riso no Brasil, o que é o yoga do riso e o que é no Brasil? O que fez você se tornar representante do yoga do riso no Brasil? Me formei em biologia. Aí comecei a estudar bioquímica do riso.
Aí procurei se tinha algum curso voltado à área. E descobri o Dr. Marcelo, o Dr. Risadinha, e me formei em Yoga do Riso aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E Yoga do Riso são exercícios que combinam a respiração com a risada. Rir é respiração, e respiração é vida. Comecei então a usar o Yoga do Riso nas minhas dinâmicas do sereísmo, e o feedback foi positivo e impactante. Vi que realmente muda a vida dessa pessoa. Quando rimos, doutor Ismael, nós liberamos 4 substâncias que chamamos de dose: a dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Posso te dar um exemplo muito comum. Quando uma mulher vai ter um bebê, é uma das maiores dores que ela sente. E mesmo assim ela se apaixona pela criança. É a ocitocina agindo nessa situação. Quando eu dou o Newton, sempre muito cavalheiro, muito querido, ele me deu um presente. Eu fiquei tão feliz, eu fico feliz, ele fica feliz e você ficou feliz. Isso é ocitocina, é o hormônio do amor. E ele é liberado quando rimos, em grandes quantidades. Aí a gente vai vendo realmente a importância do riso. Espetacular, espetacular. Newton, o que fez um administrador de empresas, economista, empresário, rumar para a área do bem-estar e da nutrição saudável? Qual foi o caminho, qual foi a jornada e está feliz com essa decisão, essa escolha? Boa tarde, Ismael. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Agradeço imensamente de me proporcionar mais uma vez a alegria de estar ao lado da Didi. Didi é uma pessoa maravilhosa, realmente, que alegra a nossa alma, já que nós estamos falando de alegria, né? Mas a minha trajetória, ela vem baseada no sofrimento pessoal que eu enfrentei, que muitas pessoas às vezes enfrentam, que é a decepção profissional. Quantas pessoas nos dias de hoje não estão satisfeitas com a sua carreira ou com o momento de vida profissional que estão vivendo e muitas vezes não conseguem encontrar um caminho para mudar isto. E eu vivia esse momento de insatisfação profissional num período em que grandes bancos estavam comprando os menores e eu trabalhava num banco menor. Então eu passei por 3 vezes pela mesma situação. Banco que eu estava trabalhando, ser vendido para um banco maior e os maiores salários sendo demitidos, o meu por 3 vezes acabou ocorrendo isso. Naquele momento eu precisava achar um caminho para não depender mais do emprego. Então eu fiz o seguinte, investi num negócio que era uma grande tendência, que era a área de tecnologia, e comecei a trabalhar com tecnologia, na época montando computadores, tinha técnicos, funcionários que montavam os computadores, e depois de alguns anos de muita prosperidade, eu acabei tendo a fatalidade de um roubo de carga de computador. Isso inviabilizou meus negócios, me tornou uma pessoa depressiva e eu acabava descontando tudo na comida. E ao comer excessivamente, principalmente alimentos ricos em carboidratos, né, eu acabei me tornando obeso. E uma pessoa obesa, via de regra, ela acaba criando dentro de si diversas disfunções. E entre essas disfunções está a própria depressão, muitas vezes. Então, nesse momento, eu buscava uma solução e, com muita dificuldade, a mente fechada para qualquer coisa nova, mas precisando de uma solução, surgiu uma oportunidade grandiosa que me levou para um caminho de aprender mais sobre a boa nutrição, sobre como melhorar a nossa saúde através da boa nutrição. Então é muito importante dizer que, apesar de neste momento eu ser um graduando em nutrição, o objetivo do que eu estou falando aqui não é diagnosticar, não é tratar,
não é fazer nada do tipo com ninguém que esteja assistindo, até porque cada pessoa tem particularidades e deve procurar seu médico, seu nutricionista de confiança, mas sim compartilhar um pouco da minha trajetória. E na minha trajetória, esse aprendizado me fez uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais alegre, uma pessoa realmente que passou a contagiar muitas outras através daquilo que eu aprendi e pratiquei. Porque aprender e não praticar não tem nenhuma utilidade. Eu aprendi, pratiquei e fiz aquilo que eu acredito ser o mais importante. Compartilhei, ensinei aquilo que eu aprendi. Então, um ditado que eu sempre deixo, aprendi com um grande filósofo chamado Jim Rohn, que é: aprenda, pratique e ensine. Então, a minha vida passou a se tornar uma vida mais feliz a hora que eu passei a ensinar às pessoas aquilo que me fez tão bem. Espetacular. Que associação você faria, Newton, entre a nutrição e o bom humor? Ismael, são muitos aspectos que eu precisaria abordar para chegar numa resposta mais completa e que pudesse ajudar mais as pessoas. Mas eu vou dar um exemplo muito pequeno. Uma pessoa mal nutrida, ela não tem a matéria-prima básica para ela produzir hormônios que são muito importantes. Então, por exemplo, a Didi acabou de citar, quando alguém é presenteado, o estado de alegria ao ser presenteado faz com que ela produza, por exemplo, entre outros hormônios, neurotransmissores, produza ocitocina. Mas como você vai produzir ocitocina do nada? Impossível. Então você precisa ter nutrientes, você precisa ter matéria-prima para que o seu corpo produza aquilo que ele precisa produzir. Então isso vale para muitas coisas. E por incrível que pareça, o ponto de partida principal para falar nesse momento, eu julgo ser o intestino. É só parar e pensar, você escolhe um alimento pelo aroma, pelo sabor, mas principalmente num primeiro instante pelo visual. Então se você vê uma comida com alegria, aquela comida que, como diz, né, enche a nossa boca de saliva, enche os nossos olhos de alegria, você já deve ter ouvido o bom conselho de comer uma comida bem colorida. Isso está baseado, inclusive, entre outros grandes cientistas, no livro Qual é a Cor da Sua Dieta, do Dr. David Eber, que eu tive a oportunidade de participar de 5 congressos com ele. É um autor de vários best-sellers, entre eles Oncology Nutritional, Qual é a Cor da Sua Dieta, LA-Shape Diet. Então ele é um cara fantástico e ele mostrou a influência das cores dos alimentos na nossa saúde. Então quando você escolhe uma alimentação bem colorida, você já está tornando a tua vida mais alegre e mais saudável. Ao escolher esse alimento, você vai prepará-lo, você vai mastigá-lo, ingeri-lo, e aí inicia um processo de digestão desses alimentos, para que o seu corpo absorva e assimile os nutrientes. Mas tudo isso ocorre no teu trato digestório, tudo ocorre nos seus intestinos. Então, se ele não estiver bem limpo, por exemplo, fica difícil absorver os nutrientes que têm que ser absorvidos. Então, uma pessoa que tem um intestino que funciona bem é uma pessoa que tende a absorver melhor os nutrientes, assimilar melhor os nutrientes e provavelmente ser uma pessoa feliz. O contrário disso também é verdade. Uma pessoa que tem dificuldade no funcionamento intestinal, ela tende a acumular fezes. E logo ela fica enfesada. Uma pessoa enfesada, muitas vezes,
é uma pessoa que o intestino funciona mal. Descobrimos a origem do enfesado. Muito obrigado por compartilhar. E já que nós estamos falando de bom humor também, né? Eu me lembro agora, tem muitas histórias que eu poderia citar, mas é uma história muito jocosa. Eu tive um funcionário, quando eu saí do banco, eu tive um funcionário na área de tecnologia que era um técnico espetacular, mas assim, sensacional. Mas ele era terrível, o humor dele, terrível. Então tinha que ter muita habilidade para conversar com ele. Mas eu demorei a observar que quando ele chegava no escritório e utilizava o banheiro, ninguém mais queria entrar. Interditava. Provavelmente ele jogava ali putrescina, cadaverina e tudo que tinha guardado lá dentro, mas ele saía muito feliz. Muito feliz. Então, anos passados, quando eu comecei a estudar nutrição, eu comecei a lembrar desse fato. Todas as vezes que ele saía do banheiro, ele ficava muito feliz. Até o momento em que ele colocava as toxinas lá dentro de novo, né? Então, tá totalmente ligado. Há hoje livros, artigos que falam, confirmam que o nosso intestino é o segundo cérebro e que ele não serve simplesmente para armazenar resíduos que serão jogados fora. Ele serve para produzir, inclusive, neurotransmissores como, por exemplo, endorfina, serotonina, entre outros. E isso está totalmente ligado com a nossa nutrição e com a nossa alegria. Espetacular, espetacular. Didi, eu li não faz muito tempo um artigo dando conta de que as empresas têm preferido contratar os bem-humorados, os que riem mais. Eu posso afirmar, portanto, que rir é um bom negócio para a carreira e para o trabalho? Doutor Ismael, eu quero fazer uma pergunta antes, rapidinho, pode ser? O que um advogado... né, Newton? Sabe a pergunta, nem sei qual é exatamente, mas só que o que um advogado, eu já fui lá na frente, está preocupado em saber tanto sobre riso, sobre saúde e bem-estar, alimentação. Na verdade, vocês estão me devolvendo a pergunta. Porque eu perguntei para vocês o que os levou à carreira de vocês e vocês estão me devolvendo a pergunta. Eu completei, em dezembro, 42 anos de trabalho. E quando olho para trás, juntando os 33 em que já estou advogado, mas os 2 em que já comecei a trabalhar na área e o tempo anterior a isso, eu passei todos esses anos resolvendo problemas. Se fosse resumir a minha atividade diária, eu diria, eu sou um resolvedor de problemas. É gratificante, é inegável que isso me proporciona uma condição financeira de que não posso reclamar, mas causa também uma sensação de frustração, porque em alguns momentos eu me sinto enxugando o gelo. Compartilho com os amigos que eu fiz o divórcio de um mesmo amigo e cliente 3 vezes já. E recebi um contato dele agora recente me sondando sobre como fazer o 4º divórcio. Por quê? Porque para ele a culpa dos 3 divórcios e agora a culpa pelo péssimo 4º casamento dele não é dele. É da esposa dele, é da companheira dele, como foi das ex-esposas. Então, eu me pergunto que contribuição, como advogado, eu consegui dar para esse meu amigo para, de alguma forma, convidá-lo ao autoconhecimento, convidá-lo a olhar-se no espelho. E essa é a razão, esse é o motivo pelo qual eu me propus e tenho como missão dedicar
os meus próximos 42 anos de trabalho a prevenir problemas. O que está ao meu alcance fazer como advogado, como alguém que ficou quase 25 anos dando aulas de direito na universidade para programas de graduação, para programas de pós-graduação, escrevendo livros sobre direito, vivendo o que o ser humano tem de mais grandioso e aquilo que também tem de mais miserável. Porque dentro de um gabinete, dentro de uma sala do escritório de um advogado, as pessoas se sentem e fazem muito bem autorizadas a apresentar o seu lado B, a sua página 2, que não é das mais edificantes, como não é a de nenhum de nós que estamos aqui. Essa é a razão. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Essa é a razão, esse é o motivo pelo qual eu idealizei esse canal Hoje Melhor que Ontem. Eu estou muito convencido de que se nós nos voltarmos para dentro, se nós entendermos melhor as questões ligadas à autoestima, as questões ligadas ao humor, as questões ligadas a uma alimentação saudável, a chance de precisarmos de advogados para resolver problemas, ela diminuirá substancialmente. Os advogados continuarão sendo necessários, mas eles serão necessários para fazer a prevenção. Eu vou comprar o meu apartamento na praia. Que cuidados eu preciso tomar? O advogado conseguirá responder essa pergunta. E eu não quero deixar que os meus filhos e os meus netos vivam o pesadelo do inventário. Eu vou planejar a minha vida, planejar o meu patrimônio para que os meus filhos, os meus netos não tenham que pagar uma fortuna para o governo a título de imposto causa-mortes, para que não tenham que ir chorando a minha partida, pode ser que chorem, pode ser que não, fiquem também tendo a preocupação de juntar centenas de documentos para prestar contas ao governo e deixar uma parte do patrimônio que nós construímos para o governo. Com essa minha missão de prevenir problemas, voltando-me mais para a condição humana, eu tenho bastante convicção em afirmar que a minha vida se torna uma vida melhor e a vida de quem está em meu redor também se torna melhor. Espero ter respondido a tua indagação, já fazendo outra. Agora, para você, Newton, por gentileza, você falou muito sobre conhecimento. Você foi buscar conhecimento, a sua missão hoje é ensinar, aprender, praticar e ensinar. O que o amigo compartilha aqui a propósito dessa busca do conhecimento? Qual é a importância dela para o bom humor, para a nutrição ou para a autoestima? Cara, Ismael, você sabe que já existe um conselho milenar, conhece-te a ti mesmo. Então nós, o ser humano, desde os primórdios do mundo, ele busca se autoconhecer quando ele quer evoluir. Então nós temos de Darwin, salvo engano, né, a frase que diz que de todas as espécimes, aquelas que se perpetuaram não foram as mais fortes, mas sim aquelas que tiveram a maior capacidade de adaptação. Para que você tenha a capacidade de adaptação, é importante você conhecer o meio onde você está. Agora, quando você conhece para você e tem, como Stephen Covey fala no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Quando você tem o seu sucesso privado, quando você se preocupa com você, é só você. Imagine um mundo onde você tem todo o sucesso e mais ninguém, é só você. Então, para que outras pessoas tenham também esse sucesso, para que outras pessoas possam também se perpetuar, é importantíssimo que você compartilhe aquilo que está te fazendo bem. E eu gostei muito de uma ocasião em que eu ouvi o Warren Buffett dando um conselho também, que eu acho que vale lembrar aqui, que ele diz que todo mundo pensa nele como um grande, um magnata, um dos homens mais ricos do mundo, Que né? de fato é.
que de fato é, como que ele conseguiu ter essa fortuna. Então está todo mundo preocupado em saber quais as ações que ele compra, quais as ações que eu tenho que comprar, como é que eu vou investir o meu dinheiro. Mas espera aí, ele deu um conselho básico. O dinheiro melhor investido que ele teve na vida dele foi um curso, salvo engano, do Dale Carnegie, Exatamente. que ele falava como ele poderia falar melhor em público, como ele poderia se relacionar melhor com as pessoas. Inclusive, um dos livros do Dale Carnegie é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, quer dizer, um manual de como viver bem em sociedade. Então, Warren Buffett dá um conselho: invista o seu dinheiro em conhecimento que te leve a desenvolver habilidades para se relacionar com as pessoas. E eu gostaria de lembrar também, salvo engano, Rockefeller foi questionado como ele conseguiu, naquela época da quebra da Bolsa de Nova York, como ele conseguiu comprar ações e acabar se tornando o homem mais rico do mundo naquele momento. E ele falou que, perguntaram se ele era um grande estrategista, se era o estudo que ele tinha, e ele falou que a maior habilidade que ele desenvolveu foi a de conhecer novas pessoas todos os dias, se relacionar com essas pessoas, tentar descobrir o que essas pessoas buscam, o que elas necessitam, para se antecipar às necessidades dela, e aí sim saber onde ele iria investir. Então veja que a arte de se relacionar com as pessoas é muito importante. E não tem como você se relacionar bem com as pessoas se você não desenvolve habilidades para isso. Agora, uma habilidade que é nata do ser humano é a habilidade de sorrir. Então, se você tem uma vida com mais leveza, com mais alegria, como é proposto, com mais humor, você consegue se relacionar melhor com as pessoas. Quem quer se relacionar com uma pessoa iracunda? Quem quer se relacionar com uma pessoa de mau humor? Pelo contrário, você quer se afastar dessa pessoa. Agora, quando você vê uma pessoa bem-humorada, você quer estar perto dela. Você quer estar sentindo essa pessoa do seu lado. Aliás, é até engraçado, né? Uma vez eu ouvi esse conselho: experimenta conversar com uma pessoa por telefone e sorrir quando você está conversando. Se você estiver sorrindo a hora que você está conversando, a pessoa do outro lado não está te vendo, mas ela sente uma vibração melhor. Ela sente que há alegria por trás daquela conversa. É a forma de você se expressar muda. Então, é muito importante que nós desenvolvamos a habilidade de nos tornarmos pessoas mais felizes. E para isso nós precisamos investir tempo em aprender a desenhar uma vida feliz. Também voltando ao Jim Rohn, grande filósofo de negócio, eu tive a felicidade de, em 2005, participar de um grande congresso em Atlanta, nos Estados Unidos, e ele deu esse bom conselho. Ele falou: aprendam mais sobre a boa alimentação, para que vocês tenham uma vida mais saudável. Mas ensinem outras pessoas a terem uma vida mais saudável. Aprendam mais como tornar a vida de vocês mais próspera e mais feliz. A felicidade precisa ser desenhada, ela precisa ser escrita. Aliás, até tem um conselho também na Bíblia, salvo engano em Abacuque, que ele fala, né? Pega o teu sonho, pega a tua visão, coloca na tábua, escreve. Então ele aconselha que a gente escreva aquilo que nós precisamos para nos tornar pessoas mais felizes, mas compartilhe com outras pessoas. E é interessante que o Jim Rohn, nesse congresso, nós estávamos em mais de 40 mil pessoas no estádio Georgia Dome de Atlanta, pessoas de mais de 50 países. Então você tinha pessoas de todos os credos, de todas as religiões, de todas as filosofias. Você tinha crente, católico, espírita, umbandista, ateu, à toa, protestante, não importa. Você tinha todas as possíveis religiões ali. E ele falou: eu vou dar um bom conselho a vocês. Acreditem, é um bom conselho. A Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo. E eu não estou dizendo que você seja crente, mas ela é um dos livros que reúne tudo o que você precisa para ter uma vida saudável, feliz.
Então, estude a Bíblia como um bom livro. E aquilo que estiver ali, aprenda, pratique e ensine. Ismael, eu diria que esse foi o ponto de inflexão, o ponto de partida para que eu me dedicasse muito mais a compartilhar aquilo que eu tenho aprendido nessa jornada. E fico feliz de saber que um advogado tão conceituado na área em que você atua, então, muito mais, hoje tem a preocupação de ajudar pessoas a viver uma vida com mais leveza e alegria, com bom humor. Muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando isso também. Mas a Didi pode falar muito mais sobre esse assunto, porque ela é a pessoa que já nos convidou e nos leva a todo instante à terapia do riso, né? Então, a yoga do riso, né? Como a Didi tem compartilhado conosco, seguramente é um ponto de partida para as pessoas fazerem a vida mais feliz, né? Espetacular, espetacular, Newton. A propósito disso, Newton, eu já compartilhei com vocês já um e-book em que eu trato das questões ligadas ao bom humor como forma de retribuir a honra de vocês estarem aqui e em especial aos nossos amigos da Herbalife. E eu criei uma promoção. Essa promoção será, Newton, de proporcionar às pessoas o acesso a esse e-book que trata da ligação entre autoestima e bom humor, de maneira que a pessoa, além de pagar um valor bem mais baixo, esse e-book é vendido por R$ 49,90, e eu estou propondo uma oferta aos teus amigos, à tua organização da Herbalife, e estendida também aos teus seguidores, Didi, que são muitos, a possibilidade de comprarem por R$ 19,90, adicionando, Newton, que uma parte da renda obtida com esse valor será destinada à Herbalife Foundation, que é uma entidade que tem como objetivo proporcionar acesso à alimentação, saúde e educação aos desvalidos. Vamos combinar, se você me permitir como sugestão, de encaminhar para você e você compartilha com os teus amigos um código, um link com um código promocional para que as pessoas tenham acesso a essa facilidade para fazermos aqui valer o que você acabou de dizer, acesso ao conhecimento. Maravilhoso, Ismael. Fico muito feliz com essa tua boa oferta, esta ótima oferta, principalmente por já ter conhecido algumas das unidades aqui no Brasil da Herbalife Family Foundation. Eu tive a felicidade de estar há alguns anos atrás na Casa da Criança de Santos, na instituição Betsaida, no Parque São Domingos. Tive também na Casa Alma, que é na região do Guarujá, próximo ali da região de Vicente de Carvalho. E são orfanatos que cuidam de crianças em situação de risco. Por exemplo, na Casa Alma, até alguns anos atrás, mais de 800 crianças haviam passado por essa instituição como para ser cuidada como órfãos pelo momento em que viviam. Metade, talvez, naquela ocasião ainda conseguiu voltar a ter o cuidado dos próprios pais quando se solucionaram a situação que viviam. Uma parte teve a felicidade da adoção, mas é uma casa que mantém um número de crianças muito expressivo e a Herbalife faz uma contribuição muito, muito expressiva em todas essas instituições. Aliás, ela contribui em mais de 70 países com orfanatos. Temos também no Brasil a Casa de São Miguel Arcanjo, no Rio de Janeiro, que a Herbalife foi uma das idealizadoras do trabalho de parceria com essa casa.
Então nós temos hoje a alegria de saber que parte dos nossos esforços são destinados a cuidar destes menos favorecidos. Espetacular. Isso é muito bom para nós. Espetacular. Então, comprando o e-book, no código que você vai compartilhar com as pessoas, elas também estarão contribuindo para a Herbalife Foundation. Eu fico muito feliz, principalmente por saber que este e-book Autoestima e Bom Humor levará efetivamente para as pessoas uma forma prática de tornar a vida mais leve e mais alegre. Isso é muito importante, Ismael. Espetacular. Didi, nós fizemos um convênio aqui, estabelecemos um convênio com o Senhor de todos os destinos humanos, e ele autorizou você a olhar para aquela câmera e dizer o que tem a dizer para os quase 8 bilhões de seres humanos que existem no mundo. Essa é a oportunidade para você se dirigir a todos os seres humanos da Terra e transmitir a tua mensagem a eles. O riso é o único idioma que todos entendem. No yoga do riso, nós rimos com as pessoas e não das pessoas. Uma mensagem muito importante é sobre o esporte. O esporte mais antigo que existe é a corrida de si mesmo. Seja você mesma, seja autêntica, não viva a vida do outro. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui a alguns instantes. Seja como ponteiro de relógio, se o corpo está presente, a mente está aqui. E pegando um gancho do Newton, sou fã do Newton, um professor meu falou uma coisa muito curiosa. O cemitério tem que estar cheio de pessoas vazias. Nós temos que passar o que é bom, compartilhar o que é bacana. O riso, ele contagia e o mau humor, ele contamina. Beijão gigantinho da Didi, minha profunda gratidão. E Rarastê, a alegria incondicional que habita em mim, saúda e reverencia a alegria incondicional que habita em você. Newton, na mesma perspectiva aqui do convênio com o Criador de todas as coisas, essa câmera aqui é para você oferecer às pessoas que vão desligar agora esse vídeo e precisam e devem fazer alguma coisa, que não precise fazer um curso, que não precise passar por uma mentoria. O que você propõe que a pessoa possa fazer hoje para que amanhã ela seja melhor que hoje? Ismael, um conselho muito prático e simples, em função do que eu tenho vivenciado das pessoas ao meu redor, por incrível que pareça, tome mais água. Tome a quantidade que você precisa, que você necessita tomar de água, mas não é a quantidade que o teu cérebro, num determinado momento limitado, diz que você precisa, mas é aquela que o teu corpo verdadeiramente precisa. Para tornar esse número mais prático, a Organização Mundial da Saúde tem uma preconização do que se deve tomar de água. E há um consenso que, transformando esse número, a sugestão é algo em torno de 1 litro para cada 25 quilos de peso. É uma sugestão. Uma pessoa de 50 quilos, 2 litros. Uma pessoa de 75 quilos, 3 litros. Aí você fala, por que esse conselho? Porque me entristece quando eu vejo principalmente pessoas idosas falando que eu só tomo água quando eu tomo remédio. Então partindo do princípio que água é vida e que um ser humano consegue ficar até alguns dias, talvez meses, sem comer, mas não sem beber água, beba mais água. Água de boa qualidade. Este é um conselho que eu daria para todos. Agora, eu não posso deixar de falar algo que também é um conhecimento milenar que a gente pode encontrar no livro de Provérbios. Você vai encontrar em Provérbios 17, no versículo 22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Então,
qual conselho poderia ser melhor do que viver uma vida saudável e feliz, uma vida alegre, para que os seus ossos não sequem? E se este bom conselho que se encontra em Provérbios pode ser acessado por qualquer coisa, por qualquer pessoa, eu sugiro: ama a teu próximo como a ti mesmo. O amor é a chave para qualquer coisa. Um sorriso é verdadeiramente um ato de amor. Sorria e viva uma vida alegre. Obrigado. Espetacular. Muito obrigado, Didi. Muito obrigado, Newton. E obrigado a você pela oportunidade, se ficou até aqui. Eu proponho como última oportunidade de dizer, quem sabe, considerando-se a brevidade da vida humana, se não é essa a última oportunidade em que dialogamos, me permita lembrar você que quando Deus criou as coisas maravilhosas que criou, ele encerrava dizendo: e viu Deus que era muito bom. E decidiu criar o homem. Não fez sozinho. Poderia ter feito sozinho, mas não fez sozinho. Ele convocou o filho dele, porque está escrito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E sabe o que aconteceu após concluir a sua obra? E viu Deus que era muito bom. Eu compartilho isso com um amigo e com uma amiga para que você se lembre disso quando for julgado. Eu compartilho com você isso para que você se lembre disso quando você quiser deixar de fazer alguma coisa preocupado com o que os outros poderão dizer sobre você. O julgamento dos outros não vale nada. Sabe por quê? Porque o julgamento daquele que pode efetivamente julgar, que tem legitimidade para julgar, é esse. Ele tem um juízo extremamente positivo a teu respeito. E se aquele que de fato interessa diz isso sobre você, o que interessa, a opinião e o julgamento alheio. Vivamos o melhor que podemos viver, porque vamos combinar, a vida é breve demais para ser desperdiçada. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.